Começando por você, Josias, quais são os seus pontos principais, os seus destaques dos discursos que ouvimos? Olha, acho que esses discursos em resposta à ofensiva do Trump contra o Alexandre de Moraes, contra o judiciário, contra a própria soberania do Brasil, discursos deram à sessão de reabertura do Supremo um quê de reprise do day after da festa da Selma, como o Gilmar Mendes se referiu ao ataque de 8 de janeiro. Estamos revivendo aquele momento. A diferença é que o mecânico Fábio Alexandre de Oliveira, o jeito que gritou, é o povo que manda nessa porra, ao sentar na cadeira do Alexandre de Moraes, esse mecânico disse depois à Polícia Federal, depois do quebra-quebra, ouvido em depoimento, ele disse que era tudo brincadeira. E a Magnitsky é coisa séria. O Alexandre de Moraes fez bem esclarecer que vai ignorar as sanções, sem mencionar o nome do Eduardo Bolsonaro. Ele deixou claro que enxerga o Eduardo Bolsonaro como um criminoso sob investigação e fugitivo. Se o Eduardo Bolsonaro tinha alguma dúvida de que poderia ser preso caso retornasse ao Brasil, acho que essas dúvidas foram derretidas com o discurso de hoje. E, a essa altura, com o Bolsonaro e os seus generais roçando as grades, o brasileiro já deveria estar usando o 8 de janeiro como um adjetivo, significando fora de moda, ultrapassado. Todo mundo entenderia se alguém dissesse, mas que comportamento mais 8 de janeiro, mais ultrapassado. O problema é que a família Bolsonaro, em aliança agora com o Trump, tenta novamente virar a página da história para trás. 2 anos e meio depois da tentativa de golpe, o Brasil sofre um novo surto da psicose do que ainda pode acontecer. Então, nesse aspecto, também fez bem o ministro Luiz Roberto Barroso, como presidente do Supremo, fez bem em realçar que o papel do tribunal hoje é impedir uma volta ao passado. Fez lá uma excursão pelos golpes e tentativas de golpe que já foram vivenciados pelo Brasil e disse, olha, agora não vai haver volta ao passado. Os fatos que levaram ao 8 de janeiro deram ao Brasil a oportunidade de um novo começo. O dilúvio de irracionalidades seria como uma intervenção divina para punir o Brasil pelos seus erros, forçando o país a se repensar. O diabo é que alguns brasileiros não quiseram se reinventar. No caso do clã Bolsonaro, ninguém esperava por exames de consciência, atos de contrição, mas imaginou-se que o instinto de sobrevivência levaria a uma certa autocontenção. Mas temos agora uma espécie de bolsotrampismo, um cruzamento do arcaísmo do Bolsonaro com o instinto imperial do Trump, e isso restaurou momentaneamente a atmosfera de anormalidade. Esse casamento maligno transforma o 8 de janeiro num dia interminável, um prólogo eterno. Então, para evitar novos dilúvios, o Supremo está se equipando para condenar em setembro, agora, no mês de setembro, o Bolsonaro e os cúmplices mais chegados do núcleo crucial. E o que se deseja, e ficou muito claro, a partir dos pronunciamentos dos ministros que falaram, o que se deseja é virar rapidamente essa página e, dessa vez, virar a página para frente. Né? Então, houve uma certa profusão, um exagero retórico ali, os discursos muito longos, os oradores da sessão de hoje ganharam, às vezes, a aparência de canos furados, né? Assim como o cano que tem buraco esbanja água. E os ministros também vazaram palavras excessivas, discursos que seriam ainda mais incisivos se tivessem sido mais curtos. Mas disseram o que precisava dizer, faltou apenas o nome, deram pseudônimos aos bois, né? Então, deviam ter falado o nome do Trump, o nome do Eduardo Bolsonaro, o nome do companheiro de traição dele, o Paulo Figueiredo. Então, faltaram nomes e excederam-se os ministros nas palavras. Podiam ter sido muito mais concisos. Mas a sessão, esse início de sessão, os discursos deixaram claro o que está por vir. E o que está por vir é uma virada de página para frente, a despeito do que desejam o Bolsonaro, o Trump, o Eduardo Bolsonaro e todos os seus cúmplices.
Ser, como é que você viu essa reabertura dos trabalhos do Judiciário com essa sessão de desagravo a Alexandre de Moraes? Neisser? Temos Neisser? Bom, me Neisser, desculpa, parece. deu uma travada na Alô? sua imagem, no seu som. Você pode recomeçar, por favor? Pois não. Me parece que dos discursos tivemos muita coisa que já era esperada e acho que algumas coisas chamaram atenção. Muito aguardada essa mostra de união do Supremo Tribunal Federal, né, em torno de uma resposta óbvia. Não haverá negociação com relação ao julgamento de uma ação judicial, uma ação criminal, por questões econômicas ou políticas. Né? Esse recado foi passado de forma clara, já se imaginava isso, e não há outra resposta possível a dar dentro da nossa ordem constitucional. O discurso do ministro Barroso, um ponto chama a atenção, e acho que a gente tem que refletir sobre isso. A gente, numa democracia, divide os poderes, a gente cria o judiciário exatamente para evitar rupturas. E o ministro Barroso destacou que o Brasil talvez seja um dos poucos casos em que, de fato, o judiciário foi muito relevante para impedir uma tentativa de golpe em curso. E acho que isso deve nos levar a nos orgulhar do nosso Supremo Tribunal Federal e do nosso Poder Judiciário por terem conseguido cumprir essa missão que tantas outras vezes no mundo não foi bem sucedida, e aqui no Brasil mesmo, como ele, ministro Barroso, lembrou. O discurso do ministro Alexandre me parece que dentro do esperado, né, um discurso forte, um discurso duro, mas não trouxe novidades para o debate, a gente já esperava que ele trouxesse essa posição firme do cumprimento da sua missão como relator. O ministro-chefe da AGU, Messias, ele traz um recado interessante e um recado de diálogo. O governo brasileiro, diz ele, quer dialogar, quer negociar as questões comerciais, só não pode abrir mão da sua soberania naquilo que toca à independência do Poder Judiciário. Mas não há aí um discurso bélico de retaliação comercial, de não aceitar sentar na mesa para negociação. E, por fim, o que talvez tenha mais chamado a minha atenção do discurso do ministro Gilmar Mendes foi o forte ataque feito por ele às chamadas Big Techs, as empresas que administram as plataformas de redes sociais. Um tema que não está normalmente tão ligado à questão da tentativa de golpe, mas que o ministro Gilmar Mendes fez questão de trazer para o centro do debate, especialmente destacando a decisão recente do Supremo, que ampliou a responsabilidade das plataformas na retirada de conteúdos antes mesmo de haver decisões judiciais. Então, essa é a leitura que eu faço. Acho que muita coisa dentro do previsto e um ou outro ponto que chamam a atenção de novidades trazidas.